Quem é que lembra do plano de carreira? De tempo em tempo, normalmente 2 em 2 anos, você era promovido para um cargo supostamente melhor que o seu atualmente. Aumentavam as responsabilidades, o salário também crescia, mas será que realmente você estava preparado para esse cargo que você estava ocupando? Ou você só esperou aquele tempo passar, fazendo o básico do dia a dia ali, sabendo que a progressão ela viria depois desse tempo passado? O mundo mudou, o mercado mudou e vai continuar mudando. E para você se manter relevante e desejado, você precisa trabalhar o seu desenvolvimento profissional. Afinal, estabilidade ela não existe. E para manter o navio na rota, você vai sempre precisar ajustar o leme o tempo todo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que é o desenvolvimento profissional e como ele pode te ajudar a aumentar muito as suas chances de ser promovido. Eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. O conceito-chave de desenvolvimento profissional é o seguinte: ele é um desenvolvimento contínuo de melhorar as suas habilidades, conhecimento e principalmente sua mentalidade. E ele vai muito além das obrigações que você tem no cargo. E é nisso que a maioria das pessoas acaba errando, porque elas focam demais em só fazer o que o cargo tecnicamente pede. E sendo que você se ater ao que o cargo tecnicamente pede, você está fazendo o que você foi contratado para fazer. E isso, eu te garanto, não leva ninguém a ser promovido. Então, quem entra numa empresa para fazer somente o que está na descrição do cargo está fadado a dois destinos. O primeiro é ser demitido, é o mais, teoricamente, o mais óbvio, porque vai passar um tempo, a pessoa vai acabar sendo demitida. E o segundo é ficar estagnado, o que também pode acontecer, e eu já vi muitos casos iguais a esse. A pessoa fica anos e anos no cargo. E quem pensa dessa maneira, de fazer só o que ela foi basicamente contratada para fazer, ou fazer o básico e não ficar inventando muita moda, digamos assim, não ficar inventando muita moda é não buscar realmente crescer, essa pessoa ela tem uma mentalidade fixa e não uma mentalidade de crescimento. Ou seja, você precisa olhar para cada desafio, para cada oportunidade que você tem, como algo para melhorar a sua base de conhecimento, o seu desenvolvimento. E não você, provavelmente, sei lá, vou colocar um exemplo aqui para você. Uma vez eu recusei um projeto, dentro de um projeto grande que eu recusei liderar esse projeto. Eu estava abrindo mão de uma oportunidade de mostrar minha liderança, de exercer minha liderança. Então, se eu tivesse aceitado, eu teria oportunidades para mostrar mais o meu trabalho. E é isso que eu estou falando para você aqui. Então, eu enxerguei naquela dificuldade, naquela época, uma coisa, uma barreira, porque aquilo ali não era responsabilidade da minha área. Mas eu podia chamar aquilo para mim, pegar as pessoas envolvidas e transformar aquilo ali em uma visibilidade para a minha função. E é claro que o desenvolvimento profissional, ele abrange o seu trabalho como algo para expandir a sua base de conhecimento. Eu estou falando assim, quando eu começo a falar sobre não é só fazer o seu trabalho, automaticamente algumas pessoas entendem que, então eu vou ter um escopo de trabalho, eu tenho que fazer além dele e eu não vou ter nenhum desenvolvimento dentro do meu escopo de trabalho. Não, não é isso que eu quero dizer. Inclusive, o seu escopo de trabalho, você precisa direcionar ele para o seu desenvolvimento para o próximo passo. Fato, isso é um fato. Então, se você foi contratado para fazer determinada tarefa, você vai pegar aquela tarefa e vai exercer as competências que você precisa exercer para o seu próximo passo. Entende? Então, vamos supor que você quer ocupar um cargo de liderança. Você vai buscar dentro das suas tarefas ali básicas, digamos assim, do seu cargo, como que você pode exercer a liderança. Vamos imaginar que não tem. Você fala, nossa, Gil, não tem, não tem. Aí você está realmente tendo que abrir o seu leque para que você possa exercer a liderança. Caso contrário, você não vai conseguir, concorda? Se você não vai conseguir exercer a liderança, como que você vai desenvolver essa competência? Não tem jeito. Então você vai precisar criar meios de fazer com que você consiga exercer essa competência, para que você consiga desenvolvê-la, tá bom? E aqui, como que você pode fazer isso? Como que você pode aprender essas competências? Como que você pode continuar fazendo o seu desenvolvimento ao longo da sua trajetória, ao longo da sua carreira, ao longo do seu ano,
no momento que você acabou de trocar de emprego ou você acabou de ser contratado, enfim. Como que você faz isso? Você pode ir atrás de cursos, fazer treinamentos, fazer voluntariado em novos projetos, leituras, livros, pesquisas profundas realmente. Eu vou dar até um exemplo. Uma vez eu estava fazendo o meu MBA e eu tinha uma disciplina dentro do MBA ali que ela tinha conexões de transportes. Digamos assim, eu trabalhava na parte de transportes. Eu conectei as coisas que eu aprendia com a parte de cadeia de suprimentos dentro do MBA com o meu trabalho. Então, eu consegui fazer essas conexões dentro da minha realidade. Olha para você ver, eu peguei e juntei duas coisas, uma coisa que eu estava fazendo para o meu desenvolvimento, que em primeira mão não tinha necessariamente a ver com o meu trabalho, mas eu consegui correlacionar as duas coisas, entende? Então, é a mesma coisa aqui. E aqui, uma melhoria contínua que você vai precisar fazer também. Quando eu falo você vai precisar, eu estou dando recomendações. Você tem a escolha de não fazer também, e não está tudo bem por isso, entende? Então, o que eu estou falando para você aqui é o que você pode fazer para melhorar também é trabalhar suas soft skills. Por exemplo, escutativa, a própria liderança que eu comentei, comunicação e oratória, inteligência emocional. Hoje, no mundo onde você tem muita mudança e o tempo todo estão acontecendo essas mudanças e a gente precisa lidar com isso ao mesmo tempo, fora que você tem família, você tem obrigações, você tem pessoas para cuidar, às vezes você tem um pai, uma mãe que você precisa cuidar, um tio, uma tia, alguém, enfim, alguém que dependa de você. Você tem muita coisa para lidar, então você tem inteligência emocional também, né? Então, tem várias coisas aqui dentro das soft skills. E não somente as soft skills, hoje você tem as hard skills também, que são importantes, certo? Então, a gente tem todo esse processo. Inclusive, se você quiser melhorar as suas habilidades de soft skills, nesse canal tem um vídeo que eu falo quais são as habilidades necessárias para quem quer se manter relevante no mundo corporativo e ser a escolha mais óbvia em uma próxima promoção. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir depois desse vídeo aqui. E qual que é a importância de buscar um desenvolvimento profissional? Eu vou te explicar com um fato real, que eu acho que vai dar uma perspectiva muito ampla para que você entenda que o desenvolvimento profissional ele é constante. Eu tive um professor, e talvez se você já é mais antigo no canal, você já deve ter ouvido essa história. Mas essa história ela é muito boa, porque ela exemplifica muito bem o desenvolvimento profissional. Esse professor ele é formado, né, em engenharia naval. E ele me ensinou ali os primeiros passos de programação de computador. Apesar de que hoje eu não trabalho com isso, eu não sei tanto de programação de computador, mas já tive essa experiência, já desenvolvi alguns programas e tudo mais, então eu conheço um pouco desse universo. E olha que interessante, a programação, ela se tornou mais popular a partir dos anos 2000. Então não foi uma coisa que ele provavelmente estudou na faculdade ali. Ele deve ter visto no começo ali, a infância da infância, coisas que estavam ainda nascendo no meio acadêmico. Para você ter uma ideia, esse professor, na época que ele fez faculdade, ele provavelmente usou régua de cálculo para fazer conta, quando ainda nem existia calculadora. Para vocês saberem, régua de cálculo era uma régua, de fato uma régua mesmo, que eles usavam para fazer contas matemáticas e eram com base logarítmica. E aqui eu estou entrando muito na técnica, você não está interessado em saber isso e tudo bem. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele não se tornou obsoleto, percebe? Porque ele me deu essa aula em 2011. Em 2011. Hoje nós estamos em 2025. Então, imagina. Em 2011 ele já sabia linguagem de programação, ele já sabia esse contexto todo de universo de tecnologia. Ele evoluiu junto com a tecnologia. Imagina se ele não tivesse feito isso, imagina se ele não tivesse estudado sobre tecnologia, se ele não tivesse buscado e se desenvolvido nessa área que veio muito tempo depois da formação que ele teve. Eu provavelmente não estaria aqui tendo essa conversa com vocês, essa história para contar para vocês hoje. E no mercado de trabalho, pessoal, não é diferente, é a mesma coisa. Se você se tornar obsoleto, você vai deixar de gerar valor e vai se tornar um peso para a empresa. E ao invés de entrar na lista da escolha mais óbvia para ser promovido, você vai entrar na lista da escolha mais óbvia para ser demitido, concorda?
É a evolução natural das coisas que vão acontecendo. A pessoa não se atualiza, ela fica para trás, as coisas começam a evoluir e essa pessoa acaba ficando para trás se ela não se atualiza. Para você ter uma ideia, esses dias eu ouvi um diretor falando que as empresas precisam, as empresas não, perdão, os funcionários precisam começar, se já não começaram, a usar a inteligência artificial como ferramenta de trabalho. Hoje o pessoal está usando a inteligência artificial para fazer imagenzinha na internet, fazer desenhozinho da Disney. E assim, tudo bem fazer por diversão, mas o poder da inteligência artificial, ele é muito mais intenso. Você consegue hoje, se você não sabe programar, por exemplo, você consegue fazer um programa de computador na inteligência artificial. Perfeito? Então, além disso, que eu falo, né, quando você se atualiza, você não só ganha novas habilidades, novos conhecimentos, mas você se mantém relevante e isso aumenta a sua confiança, aumenta a sua coragem, aumenta a sua satisfação consigo mesmo. E aí, quando você vai se atualizando, você consegue resolver problemas de forma muito mais criativa. Você se torna mais curioso e mais interessado com as coisas. Você fica mais comprometido e mais dedicado com o trabalho que você executa. E você vai estar atualizado e sempre um passo à frente da concorrência. E aqui eu não falo nem um passo à frente da tecnologia, porque hoje é muito difícil você estar um passo à frente da tecnologia. A não ser que você trabalhe com isso especificamente. Por exemplo, quem estava trabalhando no desenvolvimento da inteligência artificial é uma pessoa que estava um passo à frente da tecnologia. Concorda? É mais ou menos nessa linha. Normalmente a pessoa ali não trabalha no desenvolvimento dessas ferramentas. Perfeito? Então, a ideia aqui é você estar um passo à frente da sua concorrência. E você acaba atraindo pessoas com as mesmas características que você busca e juntos vocês conseguem evoluir mais rápido, evoluir em conjunto. E aqui, tudo isso que eu falei é um caminho para você construir a sua promoção. E se você quiser aprofundar ainda mais no assunto para aumentar cada vez mais suas chances de ser promovido, eu tenho nesse canal um vídeo que eu falo quais são os passos para você buscar uma promoção e como você pode aplicar eles no seu dia a dia. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. E eu tenho certeza que se você quiser ser promovido, você precisa assistir esse vídeo. E aqui como você vai colocar o seu desenvolvimento profissional na prática. Primeiro você precisa ter a intenção de se desenvolver profissionalmente. Porque tem gente que não tem. Você pode até parar para pensar que não é possível que as pessoas não tenham essa intenção, né? Mas tem gente que não tem mesmo. Tem gente que está ali para fazer o básico, está ali para fazer o trabalho que ela faz atualmente e está tudo certo. Ela é assim. Então, você tem que ter intenção. Você vai querer se desenvolver profissionalmente, você vai reservar um tempo para isso. Você vai comprometer pelo menos 1 hora do seu dia ali para buscar esse desenvolvimento. Seja um curso que você está fazendo, ou um processo de mentoria. Você vai buscar as habilidades para você trabalhar para que você possa desenvolver para o próximo passo. E vai reservar um tempo para isso. Por exemplo, você pode liderar dentro de uma área um projeto que você esteja participando. Eu citei aqui que eu poderia ter liderado um projeto e eu não liderei. Não perca essa oportunidade se você tiver essa oportunidade. Você vai ter que ser criativo nesse momento. Você vai ter que olhar para a sua realidade agora e vai pensar o que eu posso fazer e o que eu posso exercer para melhorar as minhas entregas, para melhorar a minha capacidade, para melhorar as competências que eu preciso para desenvolver para onde eu quero chegar. E se você não sabe onde você quer chegar, não adianta, porque o que você vai desenvolver? Você não sabe. Por isso que até o pessoal fala, né? Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Mentira, nenhum caminho serve, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Você não sabe o que você quer. E uma das ferramentas mais interessantes para que você consiga ir melhorando cada vez mais é você pedir feedback. É você ir pedir para a pessoa o que eu posso melhorar. Pedir para alguma pessoa que interage com você. E essas pessoas que trabalham com você. Porque você vai começar a criar estratégias para saber onde você pode melhorar. Olha, fulano, eu acho que nessa situação aqui você poderia ter agido de uma forma mais calma ou uma forma mais estruturada. Você não precisaria ter usado tal e tal palavra. Você poderia ter dado um prazo para poder responder.
Tudo isso faz parte de um desenvolvimento. Eu falo para vocês porque eu já tive uma experiência de que se eu não tivesse pedido feedback, eu iria ficar estagnado no meu cargo por muito tempo, porque eu tinha um indicadorzinho lá que estava marcando que eu estava muito ansioso. Perfeito? Então, peça feedback. Participe de eventos e projetos sociais. Isso vai te ajudar a te conectar com as pessoas diferentes e pessoas que estão buscando o que você busca, que possuem o mesmo objetivo que você. E aqui um adendo, os projetos sociais, pessoal, se você não fez, faça um projeto social, procure na sua cidade. Eles são transformadores. E quando eu falo transformadores é porque você começa a ver uma realidade de mundo diferente da sua. E isso começa a ampliar a sua perspectiva. E não só ficar ali focado naquele mundo que você vive, em como você está acostumado, entende? E uma prática muito comum para você poder melhorar tudo isso e criar realmente um segmento, porque não adianta nada você chegar e falar bem assim, beleza, eu tenho intenção, quero criar, mas você não cria algo para acompanhar o seu progresso. E aqui, né, uma das coisas que muito comuns de serem utilizadas, mas que eu acho que existe um certo preconceito com a palavra, é o diário. Só que aí, se você é igual a mim, quando falam diário, você já pensa, né? Querido diário. Mas não é isso. O diário, e eu pode chamar, por exemplo, caderno de acompanhamento. Tá bom? Pronto, não é diário. Caderno de acompanhamento. O que ele significa? Você começa a anotar as coisas que você melhorou, as coisas que você piorou, como você poderia ter agido, o que eu fiz de bom hoje que eu poderia manter, o que eu fiz de ruim que eu deveria tirar. Entende? Esse caderno, ele cria em você um segmento realmente. Você vai acompanhando e melhorando à medida que você vai colocando as ações ali. E ajuda você a fazer um exame de consciência também. Porque isso ajuda, o exame de consciência é você fazer esse apanhado geral. O que melhorou, o que piorou, o que eu posso tirar, o que eu não posso, o que eu posso fazer diferente. E aí, com o diário, você tira isso da sua cabeça e sai um pouco de tanta informação dentro da sua cabeça, certo? Tá bom? Então, processo de desenvolvimento profissional é algo que molda você como um excelente profissional. E também, claro, né, como uma pessoa boa. Porque o desenvolvimento profissional, gente, ele não é só sobre o cargo que você quer ocupar, mas também sobre a pessoa que você quer se tornar. E se você ainda não me conhece, eu sou Gil, mentor de carreiras, estrategista profissional, e eu ajudo você a ser promovido e reconhecido no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei sobre desenvolvimento profissional e como ele te mantém relevante para uma próxima promoção. Porém, não é só sobre o cargo que você quer ocupar, mas também sobre a pessoa que você deseja se tornar. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link está na descrição. Para continuar acompanhando os meus vídeos no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva, para ter mais resultados auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.